Bem, meus amigos do Vale do Ribeira, estou recebendo o doutor André Moreira, CRM 96971, para o nosso tradicional bate-papo no Espaço da Saúde. Doutor André, como é que é essa história de uma pesquisa aí que vê os fatores de risco cardiovasculares em crianças? Muito bom dia, doutor Cristiano, bom dia, amigo ouvinte. Uma vez o prazer é todo meu de poder participar aqui do programa. E pesquisando mais uma vez para tentar trazer alguns assuntos interessantes e diferentes que porventura não tenham sido falados aqui antes. Esse é um assunto que eu nunca tinha ouvido falar. Pesquisar fatores de risco cardiovascular em criança com cardiopatia congênita. O que é isso? É aquela criança ou bebezinho que nasce com defeito no coração e eles foram investigar o risco dessa criança ter um infarto no futuro, os fatores de risco. Porque, a professora aqui, chefe da pesquisa, doutora Isabela Bach, da Universidade Federal de Santa Catarina, ela fala assim que as crianças com cardiopatia congênita, com defeito no coração, elas já têm um problema no coração, então o risco delas infartarem, na realidade, é maior. O risco delas sofrerem um AVC, na realidade, é maior do que uma pessoa que tem um coração normal. Então, ao contrário do que se falava ou não se falava, essas crianças têm que ser, sim, investigadas e estratificadas do ponto de vista do risco cardiovascular, mais a fundo. E o que ela chegou numa conclusão do estudo, que eu achei interessante, é que o que eles viram assim de diferente nessas crianças é o HDL, que é o colesterol bom, que na realidade o HDL é considerado como uma proteína de fase aguda negativa à inflamação. O que é isso? Que quando a pessoa tem uma inflamação, uma infecção, o HDL abaixa. Então eles viram o seguinte, que aquela criança que tinha o HDL mais baixo tinha mais inflamação no sangue. E a inflamação é um fator de risco para infarto. E qual foi a conclusão deles? Que na criança com cardiopatia congênita, a gente precisa evitar que eles sofram algum tipo de inflamação de diversa natureza, seja ela por Covid, seja por pneumonia, por alguma infecção, por trauma, entendeu? Que vai gerar uma inflamação no sangue e isso vai alterar o HDL e isso vai aumentar o risco de infarto nessa população específica. Bom, o doutor André sempre conversa com a gente sobre a importância da atividade física. Ele traz aqui um assunto para comentar muito interessante, que a atividade física pode prevenir o câncer em homens. Maravilha, hein? Então eu tirei do Ministério da Saúde. Eu achei bem interessante falar isso, porque nós já falamos algumas vezes sobre câncer de mama, alguns cânceres em mulheres, e aqui saiu especificamente falando do homem. E como é isso, Atividade física prevenir o câncer. Essa pesquisa, como já falou aqui, começa dizendo que o corpo humano foi feito para estar em movimento. Então a gente tem que estar sempre se movimentando. E já existem evidências que comprovam a relação entre os hábitos de vida e desenvolvimento de tumores. Nós já falamos aqui algumas semanas atrás que 80% dos cânceres poderiam ser evitados, segundo os dados do INCA. E aí, falando especificamente da atividade física, ela é amplamente já vista como benéfica na prevenção de diversas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e obesidade. E cada vez mais a gente percebe e vê que esses fatores estão interligados à hipertensão, à obesidade, à doença aterosclerótica, o AVC, o infarto. Eles têm fatores de risco em comum com o câncer, inflamação, o próprio sedentarismo que faz com que aumente essa inflamação, a obesidade, uma doença inflamatória. E aí o que acontece? Eles viram que você fazendo atividade física, você reduz a pressão, você reduz a obesidade,
reduz o diabetes e reduz a inflamação. E isso vai impactar no resultado, na incidência do câncer no homem. E aí ele continua aqui nessa matéria falando que mais de 12 tipos de cânceres são associados à alimentação não saudável. E consumo de bebidas alcoólicas, excesso de gordura e sedentarismo. Aí que entra o sedentarismo no final da questão aqui. Dentro do universo masculino, o especialista aponta 5 principais tipos de câncer em homens, que são da próstata, cólon e reto, traqueia, bronco e pulmão, além do câncer de estômago e da boca. Então, assim, ele conclui dizendo que a atividade física pode, mudar um pouco esse prognóstico e fala o seguinte, que, como nós já falamos aqui no caso de câncer de mama, que a pessoa que faz atividade física, ela acaba tolerando mais o tratamento do câncer, ela acaba tendo menos reação ao tratamento, mas sem dúvida alguma também funciona na prevenção. Por quê? A atividade física também melhora o trânsito intestinal. Então a pessoa que faz atividade física, o intestino funciona melhor. E isso, de alguma forma, pode diminuir a incidência de algumas doenças e inflamações intestinais também. Bem, doutor André, nós estamos acompanhando aí que, infelizmente, a Covid está crescendo. Muita gente internada. Sim. E essa notícia aqui que vem do Ministério da Saúde é preocupante, né? Sim, eu também fiz questão de procurar alguma coisa que fosse interessante para nós falarmos aqui. E com relação à Covid, o Ministério da Saúde publicou uma nota que 69 milhões de brasileiros não tomaram a primeira dose de reforço, tomaram a primeira dose da vacina, mas deixaram de tomar a segunda dose. É um número impressionante, 69 milhões. Milhões, exatamente. E um outro número que já vem na sequência é o pessoal que tomou a segunda dose, mas não tomou a terceira. Então, 33 milhões de pessoas não tomaram a terceira dose da vacina. Então, realmente, você vê que tem uma defasagem em relação, como é que eu vou dizer assim, a taxa de vacinação, na população. E eles falam o seguinte, tem uma nota aqui que eu achei curiosa, a primeira dose de reforço recomendada para pessoas com mais de 12 anos de idade. Então, numa nota eles falam que seria interessante as crianças com mais de 12 anos tomar o reforço. Mas depois eles já falam que é interessante fazer a vacinação nas crianças menores. Bom, é importante a gente reforçar que quem está nos ouvindo aí, a senhora, o senhor, tem que tomar a segunda dose e a terceira. Ah, sim, sem dúvida. Bom, outra questão agora, nessa área ainda, é a vacina da Covid para crianças entre 3 e menores de 5 anos. Isso, o Ministério da Saúde também prepara a distribuição, de 1 milhão de vacinas para a Covid de crianças de 3 a 5 anos. E aí surge aquela questão, da vacina das crianças, que muita gente se preocupa, mas até o momento o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 519 milhões de doses de vacina. Que bom, até que está distribuindo uma quantidade razoável. Mas, então, frisa aqui aquela questão que nós falamos anteriormente, dos 69 milhões que não tomaram a segunda dose. Mas da criança, ainda fica um pouco... Tem muita gente que vê aquelas notícias que tiveram anteriormente, que a criança é mais baixo risco. Então, esse é um assunto ainda um pouco controverso. A verdade é que não há casos registrados de reação à vacina. É tudo meio controverso. Eu acho que talvez essa questão dos 69 milhões que não tomaram a segunda dose, não sei, talvez falte um pouco mais de consistência, talvez, nos dados para poder falar assim, realmente, igual a vacina da gripe, que reduz até a taxa de insuficiência cardíaca e infarto. É interessante isso daí. E não dá nenhuma reação. Verdade. Bem, doutor André Moreira, como sempre, trazendo assuntos interessantíssimos aqui para a gente. Microfones da 99 para suas despedidas, prometendo retornar na semana que vem. Mais uma vez, só tenho a agradecer. Espero que você que está aí nos ouvindo tenha gostado desses temas,
E atividade física, como sempre, né, além de ajudar a controlar o peso, além de ajudar a controlar o triglicérides principalmente, a pressão, diabetes, ajuda a prevenir câncer, tanto em homens quanto em mulheres, porque diminui a inflamação. Mas é isso, então até semana que vem, um grande abraço. Muito obrigado, doutor André Moreira. Semana que vem está de volta.